Quantos irmãos acharam Atos dos Apóstolos 17:1? Diga amém. Vamos ler, diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles por 3 sábados. Disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, juntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason o recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que é poderosa, uma palavra sem igual. E aqui nesse texto retrata o que de fato nós estamos vivendo nos dias de hoje. Certa vez eu li uma história em que 2 jovens estavam conversando numa praça pública. Um era cristão, o outro não, era de outra religião. E o jovem cristão estava comentando e falando sobre a sua experiência com Jesus e o outro também. De repente, alta madrugada, o jovem cristão começou a falar sobre Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele começou a defender veementemente a sua fé em Jesus Cristo. O outro amigo que não era cristão disse: mas espera aí, quer dizer então que você está falando que Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus? Quer dizer então que as outras religiões do mundo para você não conduz a Deus e não presta? É isso que você está falando? Eu não quero ser mais seu amigo porque você é muito egoísta, achando que somente o seu Jesus salva. E este é um relato de nossa realidade. Provar a singularidade da pessoa de Jesus Cristo hoje é causa de desunião. Jovens, provar a singularidade de Jesus é causa de exclusão. É causa de perca de likes no Instagram, no Facebook e em todas as redes sociais. Mas nós, olhando para Paulo, Silas e também Timóteo, em Tessalônica, podemos observar que esses homens veementemente defendiam a singularidade da pessoa de Jesus. Talvez você já disse para as pessoas que Jesus de fato é o seu único e suficiente Salvador. Você sabia que por detrás desta frase há grandes verdades? Falando que Jesus é único, é singular e Salvador, você está desprezando outros atalhos que tenta conectar a Deus e está dizendo que Ele é único na sua vinda, único na sua vida, Ele é único na sua morte e também Ele é único na sua ressurreição e no seu reinado. Paulo e Silas e Timóteo aqui, eles estão defendendo isso. Como de costume, Paulo, chegando de Filipos, entrando em Tessalônica, ele procura uma sinagoga e ali por 3 sábados ele expõe sobre a singularidade
da pessoa de Jesus. Há historiadores como F.F. Bruce e outros que digam que provavelmente Paulo expôs a morte de Jesus num sábado, no outro sábado ele pregou sobre a ressurreição de Jesus, e no terceiro sábado ele pregou sobre o reinado de Jesus. E quando ele começa a dizer que não há outro rei, que Jesus é único e suficiente Salvador, o povo começa a agitar a cidade e começa a perseguir Paulo, Silas e Timóteo, querendo a morte desses homens. Tudo porque um homem ou homens decidiram pregar a suficiência da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu te pergunto nessa noite, porque somente Jesus, ele é único e suficiente para nos salvar. Porque Jesus, ele é o único que nos conduz a Deus. A resposta científica para isso, a resposta histórica para isso, a resposta para esta pergunta. Se alguém lhe perguntar, tá bom, você prega sobre Jesus, mas por que Jesus é o único na sua vida? Qual é a resposta que tu darás sobre a singularidade de Jesus? Olhando para a Bíblia, nós podemos entender que Jesus, ele é singular na sua morte. Sabe por quê? Porque a sua vinda a este mundo, ela também é singular. Ela é única. Ninguém veio à terra como Jesus. Ninguém nasceu como Jesus. Eu peço que todos possam me provar que alguém veio a essa terra como Jesus. Nós podemos observar em Isaías capítulo de número 7, verso de número 14, Isaías bradando, profetizando e dizendo: por isso mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, nosso Pai do céu. Isso é uma verdade, parece um contrassenso, parece contraditório, uma virgem dá luz, mas é profético isso. A virgem chamada Maria deu à luz a Jesus. A vinda de Jesus foi singular. Ele não nasceu de forma humana, ele não nasceu de relação entre homem e mulher, ele nasceu pela obra exclusiva do Espírito Santo. Jesus, ele é único porque o seu nascimento é sem igual. Jesus é singular porque a sua vida é incomparável. Mateus também fala, foi assim o nascimento de Jesus. Maria, mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele é singular na sua morte, porque a sua vinda é singular. Ninguém nasceu como ele, e também ninguém viveu como Jesus. Se a vinda de Jesus, seu nascimento, ela é única, a vida de Jesus também, ela é única. Ele viveu sem pecado. Por isso ele teve capacidade e muita gordura de remover o pecado da humanidade. Quem viveu na terra como Jesus? Quem andou nessa terra como Jesus? Nem os grandes filósofos como Sêneca, que tentou desenvolver a virtude do ser humano através de bons atos, através de pensamentos positivos, nem ele pôde viver como Jesus, porque Jesus, ele é único no seu nascimento e também ele é único na sua vida. Ele viveu, ele andou nessa terra, a história comprova, a Bíblia comprova, e ela é verdadeira a nos afirmar que ele viveu sem pecado. Pedro disse, aquele que andou com Jesus em todo o seu ministério,
Ele escreve na sua carta: dos seus lábios não saíram palavras más, não saíram palavras corrompidas. Eu posso testificar, eu andei com ele, eu dormi com ele, eu vivi com ele, e nele não achamos dolo, nele não achamos pecado, nele não achamos falha. Ele é único porque ele vive como ninguém e viveu nessa terra como ninguém. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21. E é isso. E é esse tema que Paulo está pregando na sinagoga em Tessalônica. É interessante porque aqui, Lucas, ele resume o sermão de Paulo. Na primeira viagem missionária, Lucas, ele expõe todo o sermão de Paulo ali. Um sermão bem comprido, mas um sermão sempre voltado para a pessoa de Jesus Cristo. Aqui não. Ele sabe que se ele for detalhar todos os sermões de Paulo, faltará papel, porque Paulo falava muito, comunicava muito, pregava muito veementemente. Aqui ele faz um panorama, um resumo da exposição de Paulo, falando assim, ó: Paulo pregava dessa forma. Que forma? Sempre pregando a singularidade de Jesus. Sempre pregando que Jesus era único. Único na sua vida, único na morte, único na ressurreição e único em seu reinado. Voltando à morte, Paulo também expõe, 2 Coríntios 5, 21, dizendo: Deus foi quem o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Pai o fez pecado por nós. O Pai imputou nele os nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados, mas dele não nasceu nenhum tipo de pecado. Aleluia! É por isso que ele pode remir os nossos pecados. Oh, glória a Deus! Charles Darwin não pode remir os nossos pecados. Os deuses criados pelas mãos humanas não podem remir os nossos pecados. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. João, entendendo isso, ao batizar no Jordão, levantar os seus olhos e avistar: aquele sim é o Cordeiro de Deus, não que abafa os nossos pecados, mas aquele que remove, tira, remove, joga fora todo o nosso pecado. Ele é único porque ele pode perdoar os nossos pecados. Aleluias! A vida de Jesus é singular. A vinda de Jesus é singular. E Paulo também fala e expõe aqui que Jesus ele é singular na sua ressurreição. Além de provar, ele disputava. A palavra disputar significa chamar as pessoas para que elas possam provar que aquilo que ele está falando está em desacordo com o Antigo Testamento. Isso é disputar. Ele pedia prova. Se eu estou errando, me dá prova. Expõe as provas. E ninguém conseguia provar que Paulo estava mentindo, porque ele pregava uma mensagem sempre baseada no Antigo Testamento como sombra, mas focando sempre na pessoa de Jesus Cristo. Não, Paulo entrava no culto sempre para expor a vida de Jesus Cristo. Paulo, de fato, ele era cristocêntrico na sua mensagem, cristocêntrico no seu louvor, cristocêntrico na sua adoração. Não havia espaço para falar de outra coisa a não ser da beleza magnífica da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é único, é por isso que nós o entregamos a ele, a nossa vida totalmente a ele.
Além de Paulo pregar sobre a morte de Jesus, que era singular, que era única, ele também fala sobre a singularidade da ressurreição de Jesus. Se Paulo parasse apenas na morte, ficaria um evangelho pela metade, mas ele pregava o todo do evangelho, focando sempre na vinda, na vida, na morte, na ressurreição e no reinado de Jesus. É o evangelho supremo, é o evangelho completo. Então ele afirma também que a ressurreição de Jesus é singular para o crente. Billy Graham tem uma frase muito interessante que diz: o cristão não tem nenhuma tumba para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para adorar. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Para sempre Ele está vivo. Aleluia. Para sempre Ele está vivo. Aí você fala, mas lá em Jerusalém há o túmulo. Sim, você pode ir lá e encontrar uma placa escrita: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, porque os ossos dele não estão lá, não há cinza dele lá só uma placa sinalizando que Ele não está lá, mas hoje Ele habita nos céus, e pela pessoa do Espírito Santo, através da graça, Ele está aqui nessa noite. Louvado seja o nome dele, porque a sua ressurreição é singular e traz esperança para nós. Aleluia. Traz esperança para nós. Eu estava pesquisando essa semana e eu encontrei algo muito interessante. Um tal de Yosef Bar Kafa. Em 1990, foram encontrados restos mortais desse Yosef Bar Kafa. E pasmem os irmãos, sabe quem é esse homem? O tal do Caifás. Quem foi Caifás? Aquele que subornou os soldados para mentirem acerca da ressurreição de Jesus. Então encontraram os restos mortais deste homem, mas tentaram, vasculharam em todo Israel e na sua região para tentar encontrar os ossos de Jesus e não encontraram. Por quê? Porque Ele ressuscitou. A Bíblia prova que Ele está vivo, Ele está no céu, glória a Deus. E nós podemos ter essa esperança. A ressurreição prega um evangelho para nós de esperança. Eu e você podemos crer no amanhã, porque hoje Ele está vivo e reina para todo sempre. Os ossos, restos mortais de Caifás estão aí no mundo, mas o nosso Salvador não. Ele vive e reina para todo sempre. A Ele a glória, a Ele o louvor. Tira esse minuto para você agradecer ao Pai que o ressuscitou dos mortos, e Ele pode te ouvir, porque vivo Ele está. Vivo Ele está. Aleluia, vivo Ele está. Aí Paulo fala assim: nós, irmãos, acreditarmos somente nesta vida e nas coisas dessa vida, somos os mais dignos de compaixão. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. É realidade esta singularidade de Jesus. É por isso que nós podemos crer. É por isso que nós podemos crer, Ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, 12 ao 23, ele diz: e se não ressuscitou dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E neste capítulo ele vai dando prova de que Cristo de fato ressuscitou. E ele vai falando, Ele ressuscitou e trouxe provas de que Ele ressuscitou. Ele se apresentou primeiro para os apóstolos, depois Ele se apresentou para os discípulos, depois Ele se apresentou para mais ou menos 500 irmãos, e por último para mim como um filho enxertado, nascido fora do tempo. Então a esperança em Cristo, porque a história prova que Ele ressuscitou e vivo está.
Aleluia! Ele ressuscitou, não é uma história da carochinha, é uma verdade do Evangelho, aleluia! E nós temos prova disso, testemunhas oculares, e nós temos a maior prova de toda, a prova histórica aqui, ó. A Bíblia fala que Ele está vivo e traz para nós essa esperança. A ressurreição de Jesus é singular e traz para nós esperança nele. Aleluias, esperança nele. E Paulo vai falando também que, além da ressurreição de Jesus ser singular, o seu reinado também é singular. Então a morte de Jesus é singular por quê? Porque a vinda e vida é singular. A morte de Jesus é singular também porque está conectada à ressurreição de Jesus, que é também singular, ou seja, única. E por último, o reinado, o senhorio de Jesus Cristo, ele é singular. Mas por quê? Porque somente Cristo é Senhor. Porque César não é Senhor. Porque somente a pessoa de Jesus Cristo reina e reinará para todo sempre. Porque ele de fato ressuscitou e trouxe para nós vida, para que nós possamos crer nele. E este Jesus, verso de número 3, do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, olha Paulo falando: expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse morte, ressuscitasse dos mortos, ressurreição. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, ele é o Cristo. E depois, quando o povo começa a agitar aquela cidade de Tessalônica, procurando Paulo, Silas e Timóteo, eles começam a falar. E há aqui uma frase muito interessante, que muito me chama a atenção, e que sou apaixonado por essa frase, que diz que estes que têm transtornado o mundo, ou numa versão mais moderna, estes que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui em Tessalônica e estão anunciando o reinado de Cristo. Eles estão agindo contra os decretos de César, anunciando que há outro rei, anunciando que há outro Senhor chamado Jesus. A frase Kairos, Kaiser, significa César é o Senhor. Kairos, Kaiser, César é o Senhor. Para os irmãos perceberem, terem uma ideia, um homem, pai de família, quando acordava pela manhã e decidia ir até a padaria para buscar um pão, para comprar um pão, e no caminho, no trajeto, se ele encontrasse com um oficial romano, o oficial falava para esse homem, repetia as seguintes palavras: Kairos, Kaiser, Kairos, Kaiser. Ele olhava para o oficial, olhava para o seu coração, e ele tinha duas opções: ou eu direi que César é o Senhor, ou eu direi Kairos, Jesus é o Senhor. Então ele tinha uma bifurcação na sua frente. Se ele declarasse que de fato Jesus era o Senhor, era pena de morte na hora. Ele perdia a sua vida. E muitos dos cristãos da igreja primitiva repetiam as seguintes palavras: Kairos Jesus, somente Jesus é o meu rei, somente Jesus é o meu Senhor, somente Jesus é quem governa a minha vida. E não havia nada que parava a convicção da singularidade da pessoa de Jesus, que estava intrínseca no coração daquele cristão salvo pela graça. Não havia coliseu, não havia fogueira, não havia leões.
eles iam para o Coliseu declarando que Jesus, ele era o único, suficiente Rei da terra. E esta mensagem chegou ao mundo e está diante de nós. Queremos transtornar essa cidade, queremos transtornar o mundo, então precisamos defender a singularidade da vinda, da vida, da morte, da ressurreição e do reinado de Jesus. Ele é único, ele é único, não há para ninguém, ele é único e suficiente Salvador. Aleluia. Mas por que eles eram conhecidos como aqueles que transtornavam o mundo? Por causa de Jesus. Quer ser proeminente na sua geração? Defenda a singularidade de Jesus. Defenda que Jesus de fato é o seu Salvador. Mesmo que você enfrenta bloqueios, mesmo que você enfrente a morte, defenda, Ele é o Senhor. Esses primeiros cristãos aqui morreram defendendo Jesus, a singularidade da pessoa de Jesus. E Jesus, quando Ele vem para ser singular em nós, Ele quer ser o mediador da nossa vida. Ele quer estar no meio. Ele fala, aquele que ama pai, mãe, esposo, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é ter Jesus como singular na sua vida. O que Jesus está falando? Eu, a partir de agora que você confessa os seus pecados e me tem como Salvador, eu sou o mediador. E não somente um mediador entre você e Deus, não somente, mas eu também sou um mediador entre você e Deus, entre você e você, entre você e as pessoas que te cercam, entre você e a sociedade. Entre você e Deus, só Ele paga o preço pelos seus pecados. Entre você e você, Jesus é o mediador entre você e a sua carne. Entre você espiritual e você carnal. Ele precisa ditar as regras. Ele precisa ditar as regras. Ele precisa governar os seus impulsos. Somente Jesus. Muitas das vezes a gente quer falar, Ele sendo o mediador, Ele fala, pare, não fale. Por quê? Porque Ele reina, só Ele governa. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E se você crê nele nessa noite e na singularidade do nome dEle, adore a Ele, porque Ele é singular. Ele é o nosso Senhor. Pregue isso, Jesus. Ele é o meu único e suficiente Salvador, porque a sua vinda, o seu nascimento é singular. A sua vida nessa terra é singular. A sua morte é singular. Não há ninguém como Jesus. A sua ressurreição é singular. E o seu reinado é singular. É Ele quem governa. É Ele quem cuida. Meu coração pertence a um só, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta a sua mão. Agradeça por Ele ser único para você nessa noite. Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês.